Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês uma massa de empadão bem fácil e bem baratinha também, tá? Eu fiz no multiprocessador, mas se quiser fazer na mão, pode fazer, não tem problema não. Bem, nessa massa eu usei 500 gramas de farinha de trigo, né? Coloquei ali no multiprocessador primeiro. Aí coloquei 2 gemas e 150 gramas de manteiga gelada, pode ser margarina também, não tem problema, mas ela tem que estar gelada, tá, gente? Coloquei 150 gramas de banha de porco. Eu vou misturar as duas para ver a textura, né, que dá essa massa. E usei uma colher cheia de sal. Eu liguei o multiprocessador, né, para juntar todos os ingredientes. Isso vai virar uma farofinha e daí se você pegar com a mão, ela vai unir, que tá em ponto daí de massa podre, né? Se você colocar na forma, ela se une e é onde dá aquela massa que quebra, né? Que fica esfarelando na boca. Bem, aí, né, bati bem certinho para incorporar todos os ingredientes e depois eu vou usar 1 xícara de água gelada. É muito importante que os ingredientes estejam gelados, todos eles, né, gente? Porque como é uma massa de empadão, né? É bom preservar a textura dela. Olha lá, eu coloquei 1 xícara de água gelada, vou bater novamente, vai incorporar os ingredientes. Bate em torno aí de uns 2 minutinhos, cada vez que você ligar é o suficiente. Aí eu coloquei numa bancada, sovei, né? Misturei bem para a massa ficar bem lisinha. E é importante, né, sovar bem mesmo. Aí a gente vai colocar para gelar um pouco mais, porque a mão é quente, daí acaba que a gordura se dissolvendo um pouco. Aí depois ficou na geladeira, corta metade da massa. Como o fundo da forma a gente usa mais massa, eu pus um pouquinho mais. Bom, gente, eu uso essa técnica para abrir. Eu sempre abro com um saco plástico, acho que fica mais fácil, mas daí do jeito que você tiver acostumado, ou se quiser tentar dessa maneira, é legal também. Então eu abro ela bem grande, né, num formato redondo, porque a forma que eu fiz é redonda. Aí depois eu coloco na forma e aí vou arrumando certinho com a mão para não deixar vácuo nada, né, nem ar. Aí depois é só tirar o plástico e aí você vinha acertando com a sua mão. Depois eu vou pegar aí uma faca para poder cortar na altura que eu quero, né, gente? Para poder alinhar direitinho e deixar ela tudo na mesma linha, para depois, quando eu colocar o recheio, dar bem certinho, tá? Aí ela, ó, deixei bem retinha. E aí claro que o empadão você pode fazer do que você quiser, mas no caso eu fiz o tradicional, que é com recheio de frango. Então eu coloquei o recheio, né, preenchi bem, porque eu fiz uma massa alta, tem massa mais baixinha, mas aí eu quis fazer ela mais altinha. Aí eu coloquei metade do recheio, aí porque eu gosto de colocar requeijão ou então aquele requeijão de bisnaga, daí fica a critério da pessoa, a gosto, né? Aí eu ponho sempre metade do recheio, depois eu coloco o requeijão no meio. Se você quiser colocar em cima, não tem problema nenhum, eu sempre coloco no meio para proteger, para não, na hora de assar não ficar líquida, né? Aí coloco mais uma camadinha por cima. E depois, aí, né, eu vou fazer a tampa, né, gente, que é o mesmo processo de abrir a massa, só que daí a gente vai abrir um pedaço menor, né? Então,
Aí eu deixo de ladinho, reservando, e aí eu pego a outra massa que eu guardei na geladeira, eu vou fazer o mesmo processo, vou colocar um plástico e vou abrir do jeito que... do tamanho da forma, né? Fazer uma estimativa aí de que tamanho você tem que abrir. Aí depois a gente cobre ela e com as sobras eu sempre faço uma decoraçãozinha, isso também é critério de cada um, pega uma massinha, faz os rolinhos e aí você pode fazer um desenhinho, uma flor, enfim, com a massa que sobrou, isso daí cada um. Eu coloquei elas em tirinha, depois peguei gema e sobrou um pouquinho de massa, eu fiz até empadinha. Aí eu pego uma gema, coloco, né, bato ela, passo por cima e coloco para assar. E, bom, gente, o empadão é a gosto de cada um, você pode fazer mais fino e retangular. Então, muito obrigada, dá um joinha e beijo.